Bom dia, Felipe Vieira. Seu amigo Luiz Inácio Lula da Silva está vindo ao encontro do que o senhor tem falado há muito tempo, que o PT está velho, perdeu a utopia, né? E foi por descaminhos aí agora, só que essa direção nacional tá se alertando aí, ex-governador? Que bueno que o presidente de honra nacional, que é o Lula, tenha dito isto que tu está me informando, porque eu não li ainda, nem ouvi, mas confio em ti, vou ler isso certamente hoje na imprensa. Sim. Mas que bom que tenha dito isto, pena que não o disse quando do quinto encontro que se realizou há poucos dias lá em Salvador. Eu não estive lá, mas eu sei que ele fez um discurso, foi escrito, ele leu um discurso, certamente com bastante cuidado, e não disse isso que está dizendo aí bem objetivamente, que sim, vem ao encontro do que eu tenho dito como presidente de honra do PT aqui no Rio Grande, em todos os espaços e oportunidades que tenho tido de conversar com os militantes, os filiados, os simpatizantes do nosso partido. É séria a coisa. É um partido que não nasceu dos gabinetes, nem legislativos, nem executivos, surgiu de lutas sérias, de uma parcela considerável do povo brasileiro, numa quadra da história do nada fácil, não nasceu, portanto, de geração espontânea, nem de cima para baixo, e hoje está aí dependendo da estrutura institucional de cargos e mandatos, e fazendo da política o jogo do toma lá, da cá, dando que as coisas se recebe igualzinho ao que fizeram os demais partidos da política tradicional. Isso é um erro duplo, e o Congresso não tratou dessa questão. Então, a coisa realmente é séria. Que bom que o Lula tenha dito isto, mesmo que tenha sido depois do quinto Congresso. O senhor não foi ao Congresso do PT exatamente por discordar do momento do partido? Olha, eu não fui porque eu não sou membro do diretório nem estadual, nem do diretório nacional. E também não fui eleito delegado, porque os delegados que foram para esse encontro, estranhamente, foram delegados eleitos há 2 anos cá. É uma coisa estranha. Mas, bueno, não fui. Não deu para ir. Não era delegado, não participei em nenhuma representação lá, mas sim, estive sempre e estou sempre atento ao que acontece no meu partido, Partido dos Trabalhadores. Houve erros seríssimos de pessoas importantes na estrutura do partido, na estrutura de governo. O partido não pode passar por cima disso como se não tivesse acontecido, que é culpa de outro, que é culpa de setores de direita que realmente se aproveitam intensamente, porque demos para eles argumentos para sermos iguais a eles, e sendo iguais a eles são melhores que nós, mais safadezas. Então, é sério que essas coisas não fossem levantadas que na base imensa do Partido dos Trabalhadores, por esse Brasil afora e aqui no Rio Grande, há uma insatisfação, para não dizer mais, uma indignação. Aí é de baixo para cima que se recupera um projeto que não é individual, particular, pessoal, desta ou daquela corrente. É um projeto coletivo de transformação social, com radicalidade democrática, de protagonismo das pessoas, para as pessoas serem sujeitos e não objeto da política. Realmente não pude estar lá. Certo. Governador, é a velha história do quem nunca comeu melado quando come se lambuza. Quer dizer, o PT chega ao poder, está no poder há 13 anos. Lula diz aqui que nós temos que definir se queremos salvar nossa pele, nossos cargos ou nosso projeto. E nessa referência aqui ele diz ainda, né, que na verdade só estão preocupados com os cargos. É a velha história do quem nunca comeu melado quando come se lambuza, que o PT se lambuzou de uma forma, as pessoas foram com muita sede ao poder, se desvirtuaram totalmente. Olha, eu acho que é
uma frouxidão nas instâncias do partido, exatamente por ir para dentro da institucionalidade de corpo inteiro, se descolando das lutas sociais, das condições onde vive e atua a maioria do povo brasileiro, no campo e nas cidades. Realmente houve isso, e pelo que tu me falou, ele estava num local onde estava o ex-primeiro-ministro espanhol, se não me engano, é isso? Sim. Que é de um partido também do campo de esquerda da Espanha, né? O Partido Socialista. Sim. E aí tu tem que pensar como os partidos do campo popular, democrático de esquerda, em outras situações, em países e no mundo, quando se integraram por dentro de governos e passaram a disputar cargos, espaços institucionais, e frouxaram, e a base também frouxou os dirigentes para eles ficarem soltos fazendo o que lhe dava na telha. Eu acho que isso é realmente uma questão séria. Será esse o destino dos partidos do campo popular democrático, e se direitizando e se assumindo como parte de um motim de apropriação do espaço público? Não, o espaço público não é propriedade do governante, do seu partido, dos seus partidários, dos seus familiares ou dos grupos econômicos mais poderosos ou mais influentes. O espaço público tem que estar funcionando bem, não para poucos ou para alguns, mas bem melhor para a maioria do povo brasileiro. Isso significa que partidos têm que ter escolas políticas para estar num aprendizado constante e numa seriedade de transmitir para o povo como é que funciona essa máquina chamada Estado, que é uma cidadela de interesses de grupos poderosos. Como é que indo lá para dentro você pode transformar de dentro para fora, somar as lutas da de dentro com as lutas aqui de fora, para as mudanças, se não ocorrerem de imediato, pelo menos irem sendo semeadas. Essa é uma questão que aí foge exclusivamente da questão, não é só do PT, mas o PT no Brasil tem uma responsabilidade enorme. 36 anos ele elegeu já no quarto mandato o presidente nacional, os 2 mandatos do Lula, agora os 2 mandatos da Dilma, e não fez essa discussão por dentro, não foi acontecer sem descolamento da representação institucional para as lutas sociais. Acomodaram-se. Essa é a questão. Um partido que era para ser da transformação virou um partido da acomodação. Agora só de baixo para cima, num processo que não é de hoje para amanhã, mas que é possível retomar, reganhar, readquirir a força original, não voltar para trás, mas saber enfrentar novos desafios, sem perder aquela ideia básica de que a política é a construção do bem comum com o protagonismo das pessoas. As pessoas têm que ser sujeitos da política. E o Estado, na dimensão federal, estadual e municipal, só funciona bem no interesse não de alguns ou de poucos, mas da maioria, se tiver sob controle público efetivamente, e não sob controle pessoal, particular, de quem quer que seja. Bom, o senhor foi, aqui na Guaíba mesmo, protagonista de um assunto que virou pauta em nível nacional. O senhor aqui na Guaíba disse, em contato direto com o José Genuíno naquele momento, que ele deveria renunciar ao mandato, estava no meio de toda aquela crise do mensalão ainda. O senhor que conhece Luiz Inácio Lula da Silva, conviveu com ele, moraram juntos em Brasília, lá em 86, né, que foi aquilo? Quando fomos deputados constituintes federais, né? O senhor que Lula só tomou essa atitude agora, porque o senhor está com esse discurso há muito tempo, mas Lula só tomou esse discurso agora, em função de que estão chegando, todo o noticiário diz que a Polícia Federal está batendo na porta do Instituto Lula, é essa situação com as empreiteiras doando recursos para o Instituto Lula e todo mundo dizendo que isso aí é um recurso mal havido, que pode ter um caráter legal, mas não é um dinheiro que tenha sido
honestamente conquistado ou doado, né, de forma a fazer bons programas, não, que isso também é dinheiro fruto de corrupção. Lula pode estar mudando a posição dele, tentando aí virar esse jogo em função desse noticiário dos últimos dias, ligando as empreiteiras ao Instituto Lula? Olha, o Lula é uma pessoa séria, responsável, um ser humano solidário. Eu continuo com referências muito importantes e enriquecedoras, né, dos momentos que tive com meus companheiros na luta social, popular, sindical, na constituição do PT, da CUT, né, enfim, e isso não é fácil e não é por qualquer coisa que se apaga. Agora, eu acho que o Lula devia ter dito essas coisas com mais frequência. Não é agora que ele está dizendo. Eu já sei que disse em outras situações, né, em círculos mais restritos, essas coisas, mas não existe, como está dizendo agora, em espaços, né, mais amplos, com eco mais abertos, né, para o povo do partido saber dessas posições. Eu acho, né, que, no entanto, está demonstrando que não está conformado e nem está fugindo das questões, né? Não pode, é evidente, né? Acho, né, que o PT também não pode depender de uma pessoa, né? Nem que seja uma pessoa importante, séria, com a história, o Lula. O PT é um partido de construção coletiva e solidária, tem que ter, né, capacidade de não se perder no jogo do pragmatismo, tomar lá da cá, recuperar-se dos erros, assumir que tem pessoas importantes e erraram seriamente, fugindo de a razão de ser de um partido como o Partido dos Trabalhadores. É preciso afirmar isso, dizer isso, se desculpar isso e na prática mostrar, né, que o que está se falando é que nós podemos praticar, não é fazer de conta, olha, essa é uma questão de discurso da direita que sempre foi corrupta. Não, mas teve gente no PT que teve argumentos para essa direita e esses setores, né, se aproveitar, é evidente. Então, eu penso que o Lula é uma figura importantíssima na história contemporânea do nosso país. Agora, o Instituto Lula, convenhamos, é uma coisa parecida com o Instituto do FHC, parecido com o Instituto lá do Sarney, né? Então, também aí não se inova nada, né? Essa é a questão. Eu não tenho tido oportunidade, mais recentemente, Sim, de trocar conversa com o Lula, né? Não tenho ido nos locais, não tenho, né? Não sou convocado, nem convidado, nem... O senhor não é convocado exatamente por causa dessa... O senhor não é convocado exatamente por causa dessas suas posições? Inserido, né? Mas é evidente que, né, essas coisas que digo, elas não são exclusivamente minhas, né? São ideias que estão, né, pululando na base partidária em diferentes pontos. Eu tenho sido convidado para falar sobre o orçamento participativo, né, sobre a guia, sobre o controle público sobre o Estado, sobre políticas, né, sobre questões, inclusive, do protagonismo das pessoas. Sim. Junto aos movimentos sociais. Tenho sido convocado por movimentos sociais os mais variados, aqui no Rio Grande e em outros estados, governador, fora do país. O senhor se sente alijado desse debate político, no sentido de que, já que o senhor colocou o dedo na ferida lá atrás, o senhor falou que falou pro Genuíno aqui na Guaíba, tem dito exatamente isso, que o partido se perdeu nessa relação entre partido e governo. O senhor se sente alijado aí do debate dentro da cúpula partidária do PT? O senhor que foi presidente nacional do PT e agora não é convidado para conversar com o partido nesse sentido, exatamente por ter feito essas críticas, o senhor está se sentindo meio alijado aí do partido, da cúpula? Não, eu acho que ele faz parte, né, da vida política. Eu não sou a pessoa que acha que é o Leãozinho do passo certo, é o
maioria hoje no partido. Aliás, também quando fui presidente, né, fui presidente e também nunca foi maioria. Aliás, também no sindicato, as lutas políticas, sociais, sempre nos colocam a responsabilidade de dirigir, respeitando diferenças e tudo, mas não abdicando de princípios, evidentemente, disputando ideias, posições, condutas, táticas, estratégias. Eu acho que nada é impossível de ser recuperado, retomado num partido como o Partido dos Trabalhadores, que não surgiu de geração espontânea e nem é partido que tem dono. Nós temos discussões a fazer internas sobre o papel, inclusive, das correntes internas, que são importantes, dão vida, ou teriam de estar dando vida, de debate sério dentro do partido, mas que também foram se tornando espaços de quem tem mandato, de quem pode distribuir mais cargos, mais empregos. Então, são questões internas importantes para serem debatidas, nos espaços internos do partido, evidentemente. E o governo, ou os governos, o PT governa municípios, estados federados, está no governo federal, já no quarto mandato. Evidentemente que, sendo governo, tem desafios institucionais seríssimos. Um governante está tendo que atuar na relação com os demais poderes de forma direta, o legislativo, o judiciário, a opinião pública. Entanto, tem que defender um projeto e fazer de tudo para que esse projeto avance, mas é um projeto de governo, não um projeto partidário, que o projeto de partido é um projeto estratégico, uma concepção de mundo, de vida, mas um partido é uma parte da sociedade. Não existe o partido único, nós sabemos o que deu, o que dá. Nós defendemos a pluralidade, a diversidade, mas não dessa forma que tem hoje partido que surge porque o sujeito não quis mais, porque não teve espaço lá, acha que vai ter espaço a colar e sai para um outro partido ou cria um partido fantasma. Então, a reforma política é uma coisa que nós também não conseguimos fazer avançar, assim como não conseguimos fazer avançar a reforma agrária, a reforma tributária, a reforma urbana. Fizemos políticas públicas importantes, seríssimas, para milhões de pessoas em condições de vida digna, evidentemente, mas não mexemos nas estruturas do Estado brasileiro, da sociedade brasileira. Então o projeto tem que ir adiante, mas não desse jeito. Uhum. Bom, eu estou com o tempo estouradíssimo. Eu vou lhe pedir duas respostas curtas. Primeira, questão hoje do Datafolha: 67% da população brasileira é contra a reeleição. Rapidinho, qual é a sua posição? Tem que acabar com a reeleição? A reeleição é o mal disso tudo? Não é? Pode permanecer? A gente tem que ampliar essa experiência? Não é um mal e tem que ampliar a experiência. Tá. E a questão de voto obrigatório, o senhor é favorável ou contra o voto obrigatório, hein? Que é uma outra parte da pesquisa Datafolha? Por enquanto, na atual conjuntura cultural do país, sou favorável à obrigatoriedade do voto. Por quê? Porque nós temos que ganhar um debate político intenso no país, da forma como está, ainda tem predomínio do poder econômico enorme. Imagina não ter a obrigatoriedade do voto, quem tem mais dinheiro arrebanha, ou não precisa discutir coisa nenhuma, tem um grupo bem menor daqueles que podem ir votar, e não tem o prodelismo eleitoral aqui ou ali. Então é preciso, com a obrigatoriedade do voto, também a obrigação do debate político, sério, permanente, constante, não de véspera de eleição. Certo. Governador, diebona, governador. Como? Diebona, não sei se a minha pronúncia está certa. Sim, meu Felipe. Um abraço ao senhor, obrigado aí mais uma vez. Graças. Um abraço. Tudo bom.